Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Fabiana Castelo Branco e hoje nós vamos discutir sobre natureza e sociedade, tá bom? Essa é a nossa nova aula, tá bem? E aí, o que é que se discute hoje no âmbito da natureza e da sociedade, né? Principalmente se discute a problemática socioambiental, né? Ou seja, né, quais são as consequências que a industrialização, o processo de industrialização na pós-modernidade propõe ou causa ao meio ambiente, tá bom? E aí, no princípio, né? A gente sabe, como nós sabemos, as rápidas alterações econômicas e políticas marcaram a modernidade e transformaram as sociedades. A relação das sociedades modernas com o meio ambiente enfrenta os traumas dessa transição. E se criou-se também a ideia de oposição entre natureza, tá certo, e o produto da indústria humana, tá bem? Então, antes não pensava ser capaz de viver de forma equilibrada a natureza e a indústria, tá certo? Produzida pelos seres humanos. Porém, hoje, as questões ambientais já perpassam o quê? A ideia de que ambas as condições são viáveis, né? Um dos processos da industrialização hoje, realmente não prejudicar a natureza, é o processo de reflorestamento. O que é o reflorestamento? Né? A regeneração natural intencional das florestas e matas que foram esgotadas anteriormente, né? Geralmente por causa do desmatamento. Né? Isso, o reflorestamento pode ser também uma forma de manejo sustentável, procurando evitar a extinção de espécies e melhorar e manter a qualidade de vida de uma região, tá bom? Hoje em dia se fala o quê? Se fala no processo de sustentabilidade, tá bom? E dentro desse contexto, surgem dois movimentos ambientalistas que se destacam bastante dentro da sociologia, né? Certo? Duas correntes com relação ao ser humano e à natureza. Uma se chama preservacionismo e a outra conservacionismo, né? E aí as pessoas, por não terem muito entendimento o que é cada uma dessas, trata como se fosse a mesma coisa. Porém, não é, tá bom? A diferença entre essas correntes, né? O preservacionismo, ela defende que qualquer interferência humana provoca danos ao meio ambiente. Por isso ela defende o quê? Ela defende a preservação de áreas intocáveis, né? Áreas ambientais onde o homem não deve tocar, deve ser restrita, tá bom? Enquanto o conservacionismo, ela defende o equilíbrio dos recursos naturais com o princípio da prevenção de desperdícios e o benefício para a maioria dos seres humanos. Nesse segundo, o conservacionismo, eles defendem o quê? Que o ser humano faz parte da natureza e por isso ela não deve ser separada. Ou seja, essa ideia de áreas intocáveis não existe, porque o ser humano faz parte da natureza, ele também faz parte da natureza, por isso ele não pode ser de forma separada, da natureza. Porém, nesse conservacionismo, o que é que ele propõe? Ele propõe a gente utilizar a natureza sem causar desperdícios, né? Sem utilizar a natureza de forma, vamos dizer, irresponsável, tá bom? E aí a gente entra no conceito de desenvolvimento sustentável. É justamente esse tipo de desenvolvimento que o conservacionismo ele vem propor, que seria aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, ou seja, da população atual, sem prejudicar as capacidades das gerações futuras, que vão vir, de certa forma, também a se necessitar de recursos naturais. Então, seria o quê? Utilizar os recursos naturais de forma a não prejudicar esses recursos para gerações vindouras, as gerações futuras, tá bom? Neste caso, trata-se de promover o desenvolvimento econômico e social, com o objetivo também de redução da desigualdade social e eliminação da pobreza, mediante o aproveitamento racional dos recursos naturais, de modo a garantir que tais recursos não se esgotem a longo prazo. Isso é uma das grandes preocupações atual, seria justamente isso, propor o uso, certo, dos recursos naturais sem fazer com que eles se esgotem. Mas como utilizar esses recursos também para diminuir as desigualdades sociais, a pobreza, né? Dentre esses contextos, o protocolo de Kyoto e o mercado de carbono é um dos grandes fatores mencionados dentro da atual política ambiental de qualquer governo mundial, tá bom?
O que é que o protocolo de Kyoto e mercado de carbono ele vem discutir, né? Entrou em vigor desde fevereiro de 2005, tá bom? Esse documento, o que é que acontece? Ele obriga os países, né, assim entre o Brasil também, a reduzir a emissão de gases poluentes, né? Por isso que um dos grandes fatores ultimamente foi quando o Donald Trump disse que não iria assinar, né? Uma vez que os Estados Unidos têm várias indústrias. E aí, por que eles querem que os países assinem isso, né? Porque já é comprovado que o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o gás metano, entre outros, são gases identificados como os principais responsáveis pelo aquecimento global. Por quê? Porque são eles que deterioram a camada de ozônio, né? E uma boa notícia que nós temos, né, é que um buraco gigantesco que tinha sobre a camada de ozônio se fecha no Ártico, né? Existia lá um buraco de 1,5 km², né? E ele veio fechando, já foi descoberto, né? Qual eram os grandes problemas ambientais disso, né? Com esse buraco na camada de ozônio, não estava tendo a proteção sobre as questões solares, né, diretamente na Terra, e as geleiras do Ártico estavam derretendo. Qual o problema disso? Além do aumento do nível dos mares, né, isso também estava tirando o habitat natural de certos animais que vivem no ar, como o urso polar, né, focas, dentre outros, tá certo? E aí, um dos grandes fatores que veio contribuir também para a diminuição desses gases poluentes atualmente é a quarentena. Porque com a quarentena agora do Covid-19, é isso, muitas indústrias, tá certo, não estão trabalhando. Então, se elas não estão trabalhando, não tem trabalhadores, não tem funcionários, elas não estão emitindo os gases tóxicos, tá bom? Aí a gente entra na discussão sustentabilidade e produção de alimentos, né? Esse é um dos fatores onde se discute muito a utilização de agrotóxicos. Sabemos que aqui no Brasil, né, ainda a utilização de vários tipos de agrotóxicos já são proibidos em grandes partes do mundo, por causa da sua letalidade, não é isso? Então, outra preocupação da sociologia com a temática ambiental também tem a ver com o fortalecimento dos movimentos de protesto contra a degradação dos recursos naturais. É justamente aquele pessoal como o Greenpeace que vai contestar, né, dentre outros, né? A contestação já científica que o desenvolvimento econômico capitalista também está associado à utilização de tecnologias ambientalmente predatórias. Ou seja, o que é que ocorre? Dentro da evolução do capitalismo, de produções de alimentos, né, muitas dessas empresas, né, visando somente o lucro, o consumismo, elas deixam o quê? De valorizar as questões ambientais, fazendo o quê? Utilizando tecnologias predatórias que prejudicam a natureza. Lembrando que hoje, com a tecnologia que nós já temos hoje, é capaz sim de utilizar os recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente, tá bom? Então, uma das grandes discussões ainda se parte, né, aquela proposta lá que veio do marxismo, do Karl Marx, né, da concentração de terras e da produção da fome. Né? Por quê? Uma das grandes discussões sociológicas relacionadas aos problemas socioambientais se desenvolveu no problema, principalmente no debate sobre meio ambiente e sustentabilidade. Quando a gente fala de meio ambiente e sustentabilidade, não se tem como não se falar da questão da superação da fome e da pobreza, tá certo? Principalmente nos países do terceiro mundo ou subdesenvolvido, que hoje não são mais esses termos, né? Hoje nós utilizamos o termo países em desenvolvimento, tá bom? E aí, como os países em desenvolvimento vão superar isso? Lembrando que fome e pobreza também existem em países considerados já desenvolvidos como os países de primeiro mundo, tá bom? Então, como é que surge esse discurso, né? Essa problemática? No século XIX, foi difundida a ideia de que a fome e a pobreza, né, seria resultado da produção de alimentos insuficiente pelo crescimento populacional. Hoje a gente sabe que não é bem isso, né? Ou seja, quer se discutir, a população cresceu bastante e não tem comida suficiente para essa população, tá certo? Só que em vista isso, e além disso, né, a gente sabe que aí tem fatores históricos, tem muitas mercadorias que foram queimadas e jogadas ao mar, né? Foi feito isso com café, com soja e várias outras coisas. Para quê? Para que o
material, né? Esses materiais, eles não têm o quê? Seu valor reduzido, né? Seu capital, tá bem? Mas por que existe fome e pobreza, gente? Porque existe concentração das riquezas, né? Existe concentração das riquezas aí na mão de poucos, né? Então, por causa disso, existe uma certa produção da fome. E é nesse momento que surge a reforma agrária, tá bom? Onde as pessoas que trabalham no campo, mas não têm terra, começam o quê? A questionar, tá certo? Desculpem, e pedir para que o governo invista o quê? Invista, tá certo? Compre essas terras que não são utilizadas e divida entre pessoas para que essas pessoas possam produzir seu próprio alimento, sua subsistência, né? Que hoje em dia a gente sabe que existe uma supervalorização também da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, onde as pessoas produzem esse agrotóxico, produzem para sua subsistência e ainda conseguem vender um certo material para ganhar, né, um pouco de, vamos dizer, condições financeiras para manterem sua família, né? E aí o que é que acontece? Tem grandes latifundiários. Não estou aqui questionando, gente, que o pessoal da reforma agrária também eles estão invadindo terras que está tendo, claro, vamos dizer, utilidade, né? Qual o princípio da reforma agrária? Seria que o governo comprasse essas terras que estão desapropriadas dos grandes latifundiários, partissem e doassem para que as pessoas que trabalham na terra, mas não têm terra, pudessem criar seu próprio sustento. Dessa forma, que superando a fome e a pobreza dessas populações, tá bom? Essa é a discussão central aqui, tá bem? E aí, como sugestões de filmes, né? Filmes sobre pobreza, a erradicação da pobreza, a gente tem a Ilha das Flores, tá bom? São filmes um pouco pesados e temos também o Lixo Extraordinário, né? O Lixo Extraordinário, ele vem mostrar como as pessoas podem sair dessa situação de pobreza através da utilização ou reutilização, da reciclagem do lixo, né? Bem interessante. Já a Ilha das Flores, ele vem fazer uma crítica social às condições, principalmente dos grandes latifundiários, né? Como eles tratam muitas vezes melhores seus animais do que muitos outros seres humanos, né? São séries bem interessantes, tá bom? E aí o Ricardo Abramovay, né? Ele vem discutir o seguinte, né? Tem um vídeo muito legal dele que ele fala sobre o desmatamento e a salvação da Amazônia. Ele vem dizer o seguinte, que a economia, hoje em dia, né, principalmente uma economia ambientalista, ela deve ser o quê? Baseada na cooperação social e também na agricultura familiar, né? Por quê? Porque no momento que vocês, eu sou o discurso ideológico, né? Tem muita gente para pouca comida, né? Mas ao mesmo tempo que tem muitas terras que não estão sendo utilizadas, enquanto tem o quê? Tem os pequenos latifundiários que eles podem o quê? Eles podem também plantar, conseguir sua subsistência e o quê? E vender o que está excedente, tá certo? E aí seriam o quê? Seriam formas de cooperação para diminuir essa pobreza, essa falta de alimentação, tá certo? Em grande instância, tá certo? E aí a gente entra em problemas atuais, né, de questões ambientais, que são as queimadas que houve aqui no Brasil, né? Justiça ambiental, modernização ecológica e conflitos ambientais no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, uma das grandes discussões sobre o meio ambiente que ocorreu entre o ano passado, de 2019 e o ano de 2020, certo? Foi justamente sobre as queimadas na Amazonas, né? E aí a gente viu que teve muitos famosos, né, fazendo campanha sobre preservação da Amazônia, dizendo que era revoltante. Eu não estou aqui dizendo, gente, que não é revoltante, né? Claro que existe queimadas, claro que faz parte dos nossos governantes diminuir, procurar os culpados, puni-los, né? Claro, né? Mas uma das grandes coisas que se falaram foi das pinturas dos artistas, né? Dentre elas, as pinturas que o pessoal fez, né? Colocando girafa na Amazônia, né? Eu achei isso interessante, né? Eu acho que assim, que é top de linha, né? Os artistas falarem, levar em consideração a Amazonas é uma grande riqueza, é nossa riqueza, certa ambiental, mas a gente vê o quanto de ignorância, que eles não entendem nada da Amazonas, né? Não entendem nada porque eles acham que na Amazonas tem girafa, né? Coisas que não tem, né? Então isso para mim também é um pouco revoltante.
não só o fato do que ocorreu pela Amazônia, mas também o fato da gente ver que as pessoas que moram no nosso Brasil, que dizem proteger nossa fauna, nossa flora, não tem conhecimento nenhum da nossa fauna e da nossa flora, tá bom? E aí entra, né, nesse grande discussão, né, nessa discussão, a Greta Thunberg, né? Ela está se preocupada com os incêndios da Amazônia, né? Para a gente conhecer um pouco a Greta, né, a história dela, né? Ela vem de família, né, onde a família dela toda é envolvida com artes, né? A mãe é cantora de ópera, música pop, né? O pai é ator, os avós paternos são diretores e atores de cinemas, né? São pessoas com grande aquisição econômica. É porque eu estou falando isso porque a gente sabe que a aquisição econômica, né, a classe social também vem favorecer o nível de conhecimento de posse cultural, né? Então ela é vegetariana e ativista pelos direitos dos animais, tá bom? E aí ela veio discutir muito sobre a Amazonas, né? Que a gente deveria cuidar, estar preocupados e tudo mais, né? E aí houve grandes discussões, não só ela, o Macron também, né? O presidente lá da França, pedindo, né, que a Amazônia era um bem comum, e aí pedindo mobilização sobre o desmatamento, né. Porém, as grandes preocupações do Macron, né, o francês, não é com realmente o cuidado da Amazônia, né? O interesse dele é justamente o quê? No momento que a Amazônia é dita como algo de todos, né, ela perde a territorialidade, a soberania brasileira, então todo mundo de fora vai querer manter o nariz aqui, né? O que eu acho interessante é porque eles vêm discutir isso porque é um país, né, como eu já falei, em desenvolvimento, né? Quando as queimadas eram lá na Austrália, eu não vi nenhum, que foi até, as queimadas da Austrália foram até piores que a do Brasil, né? Com uma proporção bem maior, certo? Em momento algum, eles foram discutir sobre as queimadas da Austrália, nem o Marco nem a Creta, né? É o que eu acho bastante interessante, tá bom? Se a preocupação é com a natureza, é com a fauna, com a flora, por que só com a fauna e a flora brasileira, não com a australiana também, né? Minha crítica é somente isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar sim com a natureza, sabe? A gente tem que se preocupar com a natureza, a gente tem que se preocupar com os órgãos governamentais, tem que ter cuidado, isso independente do país onde essa natureza esteja, tá bom? Mas tudo bem, né? E aí outra questão bastante preocupante, né? São as invasões das terras indígenas, né? A gente teve a invasão também na terra indígena Raposa Terra do Sol, né? Onde os mineradores foram garimpar e deixam dessa situação, né? Destroem toda a mata, né? E lembrando, gente, as queimadas da Amazônia não prejudicam só os animais da Amazônia, também prejudica as pessoas que vivem lá, os índios que têm aldeia dentro, né? Então, são grandes problemáticas. E outras problemáticas, os homens brancos que entram nas terras indígenas, né? Para garimpar, tirar os recursos naturais e deixar dessa forma, ó, devastada, né? São grandes problemáticas ambientais, né? Que infelizmente a fiscalização do governo ainda está, né, bastante, vamos dizer, precária conforme a isso, né? E quem é que vem falar sobre questões ambientais, né? Temos a teoria da Vardhan Shiva, né? Vandana Shiva, né? Ela é PhD em física, né? E ela vem abordar os seguintes pontos: biodiversidade, organismos geneticamente modificados, propriedade intelectual, bioética, biopirataria e ecofeminismo, né? Falando um pouco de ética e bioética e direitos dos animais, nós temos outro vídeo nesse canal, tá bom? Então, o que é que ela vem defender, né? A Vandana Shiva, né? Shiva, quer dizer, lembrando, ela é das sociedades orientais, né? Então ela vem dizer o seguinte: ela vem defender o uso na agricultura de sementes não geneticamente modificadas. Por quê? Né? Nós sabemos que hoje em dia várias plantações, principalmente as plantações industriais, né? Pelas grandes indústrias, elas perpassam o quê? Sementes geneticamente modificadas, né? Além de, em alguns cantos agropecuários, já tem animais também geneticamente modificados. Qual o problema disso? O problema disso é que, a longo prazo, ninguém sabe o resultado desses alimentos, né?
seja ele de cunho vegetal ou animal, dentro do organismo humano, né? O que essas modificações genéticas podem provocar no sujeito, tá bom? E aí ela vem defender realmente um sistema de agricultura que não use sementes geneticamente modificadas para a falta de água e comida que existe aqui nos países desenvolvidos, né, é causada o quê? Pelo consumismo e materialismo da cultura ocidental. Por que isso, gente? Se a gente vê realmente na nossa sociedade ocidental, né, existe uma acumulação grande de capital. Quando eu digo acumulação de capital, eu não digo a pessoa ter seus bens e guardar, eu digo aquelas pessoas que têm bens mais do que elas precisam, né? Pessoas que têm coleção com 1000 carros, vai morrer e vai ter carro lá que eles nunca vão nem tocar, né? Então, seria esse nível de acumulação de capital, tá bom? Um nível bem mais amplo, tá certo? Já o Robert Bourlaire, ele traz uma discussão muito legal, cara. É o que ele chama de ecorracismo ou racismo ambiental, né? Que está dentro do que ele chama de movimento por justiça ambiental, né? Então, ele é um militante, então, o que foi que ele percebeu? No seu estudo, quando ele cria lá o termo ecorracismo, ele percebeu, certo, que os aterros sanitários, depósitos, incineradores de lixo, nas cidades lá de Houston, tá certo, nos Estados Unidos, tanto públicos como privados, são instalados aonde? Segundo critérios, são instalados segundo critérios técnicos e ainda se localizam em bairros pobres de periferia, onde a maioria da população é negra. Se a gente for pegar outros países, isso ocorre da mesma forma, né? Até a coleta de lixo, né? Você for ver o carro do lixo em bairros pobres, ele passa de dia, né? De dia, nos bairros ricos, os bairros onde as pessoas têm um grande capital, ele só passa à noite para que as pessoas não sintam odor. Né? Então ele vem justamente denunciar isso, como está interligado a questão da pobreza e a questão também das raças. Lembrando que a raça negra, principalmente no nosso país, no país Brasil, né? Ela foi, e até hoje, ela é muito vítima de preconceito, visto as questões históricas ainda da escravização, né? Autores que vêm falar muito disso é o Darcy Ribeiro, ele fala um pouco, não muito. O Florestan Fernandes fala bastante, já que ele era filho de empregada doméstica negra, fala muito bem, né? O Abdias, que ele também fala um pouco nisso. Então, vem falar isso, e a gente for ver até a nossa sociedade carcerária, a maioria são negros e pobres, né? Enquanto essa teoria do lar, ela realmente ela tem esse cunho, né? E aí ele vem propor novas formas de resolver isso, tá bom? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, falar um pouco sobre a hierarquia dos órgãos fiscalizadores da esfera federal, tá bom? E aí a gente sabe que tem órgãos de esfera federal, estadual e municipal. E aí, na esfera de órgão federal, tem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, tá bom? E aí ele é dividido em quem? Conselho do Governo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, certo? O Ministério do Meio Ambiente e o Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA. Né? E esses órgãos são quem? São os órgãos fiscalizadores a nível federal, tá bom? Apesar, gente, que a gente sabe que, infelizmente, ainda são órgãos, né, que não dão conta, visto o vasto mundo brasileiro, né? E se a gente for levar em consideração Amazonas, Pará, esses estados mais fronteiras, né? São territórios enormes para poucos fiscais, por isso, às vezes, a fiscalização não tem ainda o resultado que deveria ter. Tá bom? Dentre essas questões, porém, não é nosso campo, é o campo da geografia, né? Se discute já, né, a mudança, né, em dividir os estados, como o estado do Amazonas em 3 estados, o estado do Pará em 2, mas isso é conteúdo de geografia, tá bom? Então, gente, hoje a gente fica por aqui, tá bem? Até mais, um abração.